Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que cada um esteja bem, né? Esteja feliz, esteja animado, e mesmo em meio à tempestade, estejam com a esperança em Cristo Jesus, né? Eu tô aqui hoje, né, a Babi, pra gente falar mais um pouquinho sobre alguns personagens que foram importantes, né, no Novo Testamento e que tem alguma lição a nos ensinar, né, que nos leva a refletir de alguma forma, que nos faz crescer e desenvolver de alguma forma, né? Mas antes de tudo, eu gostaria que nós juntos pudéssemos orar e pedir o direcionamento do Pai. Senhor nosso Deus, nosso Paizinho, nosso amigo, nosso protetor, nós te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado dos nossos familiares, e mesmo em meio a problemas, a dificuldades, a tribulações, o Senhor tem sido presente, Deus. E nós colocamos a nossa confiança em Ti e pedimos, Pai, estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais de Ti, Deus. Fala com cada um de nós, fala ao nosso coração, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para que nós possamos sim aprender de Ti, ouvir da Tua voz, do Teu chamado, e que possamos, Pai, derramar amor sobre esta terra, ser luz, ser sal, como diz a Tua palavra, Deus. Fica com cada um de nós, Pai, e nos perdoa, Pai. Perdoa-nos porque somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, mas reconhecemos também que somos dependentes de Ti, Deus, e queremos sim aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre as discípulas de Jesus, né? Se desde pequenininho, né, desde crianças, quando nós fazemos brincadeiras, né, muitas vezes temos sim brincadeiras de meninos contra meninas, né? Mas Jesus, ele nunca fez, né, opção entre homens e mulheres e nunca fez acepção de pessoas. Pelo contrário, ele sempre ajudou a todos, né? E nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história das discípulas, das mulheres que andaram com Jesus, que ajudaram no desenvolvimento do ministério, tanto com amor, com trabalho, com carinho, com a presença e também financeiramente, né? Nós vamos ler hoje o texto que está lá em Lucas 8, de 1 a 3, que fala assim: As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios; Joana, mulher de Chuza, que era alto funcionário do governo de Herodes; Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Meus amores, na Bíblia, né, de uma forma geral, conta mais a história de homens, né? Mais do que das mulheres. Nós temos esses 3 versículos que citam, né, essas mulheres que foram muito importantes e que com certeza porque foram citadas, elas ajudaram muito no ministério e na expansão do reino de Deus, ali junto com Jesus e com os discípulos, né, com os 12. Mas, infelizmente, né, de uma forma geral, a Bíblia em si, ela foi escrita numa época em que a mulher não era de fato valorizada, né? A gente sabe que até os dias de hoje, infelizmente, as mulheres, elas de fato não são tratadas como iguais, né? Infelizmente, no campo de trabalho, até mesmo na igreja, né? Nós vemos muitas vezes mais homens do que mulheres trabalhando.
Eu vou falar uma experiência própria. Eu creio, né? Me corrijam depois se eu estiver errado, mas eu creio que eu seja a primeira tesoureira, né? Ali em Penteado. Eu sei que tem outras mulheres também na região, porque a gente até participou de algumas conversas, né? Aí por conta da pandemia, virtualmente. E eu vi que tinha ali outras mulheres, mas de verdade, a maioria, tipo 90% eram homens. Pastoras, eu creio que tenha muito mais pastores do que pastoras. E em muitas outras profissões, a gente sabe que isso é uma realidade, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita em uma época em que a mulher não era valorizada como um homem, tida como igual, né? As mulheres, por exemplo, elas não podiam comprar e vender bens, né? As mulheres, elas não tinham o poder de escolher com quem elas iam se casar. Não, elas iam se casar com um homem que a família dela fosse escolher, né? Elas não podiam, por exemplo, decidir com relação a assuntos políticos na época, né? Estar em cargos ali no poder, né? Reinando, como uma governanta na época, e também elas não estavam ali opinando, né, nos assuntos religiosos, né, relativos à religião. Num tempo de muita opressão e descrédito das mulheres, Jesus, ele trabalhou com elas também, caminhou com elas também, as ouviu e as ajudava, né? Nós temos aqui um exemplo de 3 mulheres que foram citadas e, poxa, todas que vinham pedir ajuda, um auxílio, ele ajudava. A própria Maria Madalena, que é citada aqui, ela estava passando por problemas e estava sofrendo opressões por demônios. Ou seja, a Madalena, ela estava sofrendo essa opressão por demônios e ela foi até Jesus. Levaram talvez ela até Jesus, né? E Jesus a ajudou, Jesus a libertou, Jesus a curou. E foi ali que ela viu, cara, eu vou seguir esse Jesus. Eu quero aprender com esse Cristo, né? E o livro de Lucas é um dos livros que citam, né, e que dão essa visibilidade, né, para esse lado feminino, né? Os escritos de Lucas, né, e no Evangelho, né, e o Evangelho e Atos também, são textos que deram bastante visibilidade. Podemos ver isso logo no início do Evangelho, né? Eu vou colocar aqui como tópico 1. No caso, o Evangelho fala aí sobre o chamado de Maria e Isabel. Isso tá lá em Lucas 1, 8, 25 e do 26 a 38. Ou seja, tem uma participação direta no projeto de Deus de salvar a humanidade. E quem que ele chamou? Maria, que era mãe de Jesus, e Isabel, que no caso era mãe de João Batista, né? Que seria um cara muito importante aí para preparar todo mundo para a chegada do Cristo, né? 2. Havia acontecido do quê? Que as primeiras mulheres ouviram da boca do anjo o que tinha acontecido depois da morte de Jesus. Ou seja, Jesus tinha morrido. E quem foram as primeiras a vê-lo ressuscitado? Elas ouviram do anjo que ele não estava mais morto. Foram as mulheres, né? Isso tá lá em Lucas 24, 1 a 7, né? E também, número 3, em Jerusalém, até a manifestação do Espírito Santo, elas permaneceram firmes. Atos 1, 14. Estas narrativas, no caso essas 3 que eu citei, elas são narrativas que são prova de que, né, na visão aí de Lucas, as mulheres eram um segmento consistente do discipulado de Jesus e que elas andavam com ele. E elas andavam com Jesus por convicção e fidelidade, né? Talvez você possa até, assim, se perguntar, né? Se as mulheres eram
tão incríveis assim e tão importantes, porque elas não estavam presentes entre os 12, no caso, os 12 discípulos. Essa questão tem a ver com os direitos, ou melhor, a falta deles, né? No caso das mulheres e dos costumes da época, né? Podemos dizer que no tempo de Jesus, só os homens seguiam um rabino, né? Aliás, isso era algo muito importante. Os seguidores de um rabino já eram selecionados desde a infância. E a seleção se encerrava por volta dos 15 anos de idade. Ou seja, você juvenil que está vendo essa aula, você que já tem um pouquinho mais de 15 anos, se você não foi selecionado como um seguidor de um rabino, cara, já passou o tempo. Mas Jesus, ele vem e quebra todo esse paradigma. Por quê? Ele quebra o costume que havia na sociedade e ele chama para ser discípulos, no caso, seguidor ali daquele rabino, do mestre, homens mais velhos e mulheres. As discípulas corajosamente se arriscaram e não retardaram a seguir o Cristo, o mestre. Nem mesmo quando Jesus foi considerado um inimigo, né, no caso do Estado romano ali, elas deram tudo de si para segui-lo, né, de cidade em cidade, investiram recursos financeiros. A gente vê aqui que a gente tinha, no caso, ó, a Joana, mulher de Chuza, que era um alto funcionário do governo de Herodes. Cara, essa mulher, ela devia ter né, uma situação financeira mais bem abastada que muita gente que estava ali seguindo Cristo. E ela ajudou. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Susana, são mulheres que foram muito fortes e corajosas na época e que quebraram vários paradigmas e estavam ali seguindo Cristo, o Mestre, né? Quem são as mulheres que seguiam Jesus? Cara, foram muitas mulheres, mas aqui a gente tá vendo a citação de algumas. No caso aí, uma primeira mulher que foi citada no texto, Maria, chamada Madalena ou Magdalena. Se hoje Madalena se tornou um nome próprio, na época de Jesus era um adjetivo que indicava a origem da Maria, né? No caso, essa Maria que nasceu em Magdala, né? Uma cidade. Há uma informação, né, aí muito importante, né, que no caso foi citada aqui no texto, onde diz que foi expulso, né, no caso Jesus, tinha expulsado 7 demônios. Não sei, em algum momento, né, não sei, em algum filme, em alguma coisa, citaram de uma forma assim, sem fundamento, de que Maria Madalena era uma prostituta, né? Mas na verdade a gente não tem essa informação na Bíblia. O que a gente sabe é que realmente era uma mulher que estava sofrendo porque ela estava possuída por demônios. Mas Jesus veio e transformou totalmente a vida dela, né? A gente tem aqui também a informação, né? Jesus expelira dela 7 demônios. A gente viu aqui no versículo 2. Ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição do Mestre. Tá lá em Lucas 24:10. O fato dela chamar Jesus de rabino, né? Ou Rabone, que deriva de rabi e que quer dizer meu querido mestre. É mais um indicativo de que essa discípula, né? No caso, ela se via como uma discípula, como uma aprendiz ali, porque ela estava chamando, no caso, Jesus, de rabi, né? De mestre, mestre querido. Né? Ou seja, ele indica que ela mesma se via nessa posição. Eu estou aqui para aprender e eu me coloco, né, aqui disponível para aprender e te seguir, né? Pois o discípulo, né, no caso, chamavam o discipulador de rabi, de mestre. Nós vemos aqui também a Joana, né, que foi uma mulher, né, que com certeza ajudou financeiramente, porque como eu já citei, ela tinha uma situação diferente de muitas outras pessoas ali
que estavam seguindo Cristo pertinho, né? E é muito legal, eu mais uma vez fazendo aí uma propaganda da novela de Jesus, mas é muito bacana, porque a gente vê uma mulher muito corajosa ali fazendo o papel e que ela está ali convivendo com os dois lados. Ela está ali muito pertinho, né, da turma do Herodes, quem está no poder. O marido dela era um conselheiro importante ali. E ao mesmo tempo ela vai ser batizada pelo João, ela vai mesmo seguir de alguma forma, né, e ajudar o Cristo. Só que como ela era casada, com certeza ela talvez não teve toda essa disponibilidade de estar a todo tempo pessoalmente. Mas ela estava ali ajudando, talvez financeiramente, com os recursos dela, né? Joana era uma mulher importante e de certa posição social. Joana deve ter seguido Jesus não o tempo todo, né? Pois era uma mulher casada, mas procurava estar com ele quando possível e o ajudava financeiramente. Não digo só Jesus, mas todos que estavam ali. Imagina a multidão que caminhava, que sentia fome, sede, né? Passavam por dificuldades, né? E nós vemos aqui também a Susana, outra mulher que também estava ali seguindo Cristo, pertinho, lado a lado, né? Essas são histórias de algumas mulheres e que devem inspirar a gente, né? São mulheres que foram corajosas, que quebraram vários paradigmas e preconceitos até na época e que estavam ali seguindo Cristo, fazendo o trabalho delas. O que as mulheres discípulas e o próprio Jesus, na maneira de relacionar com elas, pode nos ensinar. Mulheres e homens podem trabalhar no reino de Deus, tanto homem quanto mulher, né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda apresenta desigualdades na maneira como os homens e as mulheres são tratadas. Assim como Jesus, nós podemos fazer diferença. Como? Nos respeitando mutuamente, independente do sexo, e agindo em conjunto. Assim, nos tornamos um exemplo para o mundo e para a própria igreja, na nossa própria família, na nossa própria casa. Há diferentes formas de servir a Jesus. Algumas mulheres abriram suas casas para acolher Jesus e os discípulos. Outras investiram financeiramente no seu sustento. Outra o honrou ungindo seus pés com um óleo precioso. Podemos e devemos investir nossos talentos, o nosso tempo, a nossa oração, o nosso carinho, o nosso amor, nossa capacidade de escutar e nossos recursos financeiros, ainda que sejam poucos, aí no serviço do reino, né? Eu não sei qual que é o seu talento, eu não sei se você ainda não descobriu qual é o seu talento, mas você é importante. Você é uma pecinha importante, você é um membro importante do corpo de Cristo. E não duvide disso. Você não é menos e não é mais. Juntos nós somos mais fortes. E por fim, Jesus não escolheu só os homens ou só as mulheres, porque ele sabia que ambos eram importantes no reino. Precisamos ter cuidado para que a competição nas brincadeiras de meninos contra meninas e vice-versa não aconteça também na maneira de nos relacionarmos uns com os outros, quer como grupo, quer como indivíduo. Nessa sociedade a gente precisa, o mundo carece de bons exemplos, porque maus exemplos já tem de monte, é só a gente ligar a TV, né? Infelizmente a gente liga o jornal, liga aí uns noticiários, a gente espreme e sai sangue, cara. Então chega de maus exemplos, né? A gente tem que transbordar amor, transbordar alegria, transbordar a esperança da verdade que está em Cristo Jesus. Precisamos ter cuidado, sim, com o que a gente fala, às vezes numa brincadeira. Não, todos são importantes. Eu, você,
Todos somos importantes. Deixe que Deus conduza a sua vida. Lugar de homem e mulher, de menino, de menina, pode ser onde Deus quiser. Porque com certeza os planos de Deus são muito melhores que o nosso, né? E essa brincadeirinha de falar, lugar de mulher é pilotando fogão. Ai, mulher não dirige bem. Para, né? Às vezes a gente faz essas brincadeiras, mas nós somos todos importantes, todos amados, todos filhos de Deus, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro emprego, eu entrei numa área, né, numa área de sinistro, onde todos eram homens, né, e eu era a única menina ali, né, eu era uma menina ainda de 17 anos, mas foi um tempo muito bom, né, eles aprenderam a me respeitar, muitas vezes eles, né, nós pegamos um carinho muito grande uns com os outros, onde eu sentia, sabe, um amor, um carinho da parte deles, como se fosse mesmo assim, a filha, né? Muitos falavam, ai, você lembra minha filha? Ai, minha filha tá com dificuldade, não sabe que curso vai fazer na faculdade, né? Então, assim, eles me ajudaram muito, né? Assim como pais, né? Eles me abraçaram assim como um paizão mesmo e me ajudaram ali na primeira, no primeiro departamento, né, que eu trabalhei, e foi um tempo muito bom, né, onde eu pude ali, de uma forma, né, feminina, organizar muito a bagunça deles, né, e eles também, né, me ajudaram muito a ser um pouco mais razão, né, a ser um pouco mais firme nas decisões. Foi uma época muito preciosa, né? Mas a primeiro momento para mim foi muito difícil, né? Eu era uma menina muito nova, meu primeiro emprego, aprendendo, mas, né, com o tempo, ambos, né, tanto a equipe toda quanto eu, nós aprendemos a trabalhar juntos, né? E a gente viu que juntos nós podíamos ser um departamento muito melhor, né? E eu queria aqui deixar uma pergunta, sabe, uma reflexão para cada um de nós. O que eu posso fazer para mudar, né, esse preconceito, essa distinção, né, entre homens e mulheres? Que nós não sejamos mais um a fazer esta diferença, essa divisão, mas que nós sejamos mais um a incluir as mulheres também, né, em todos os trabalhos, em todos os desafios. Como eu disse, todos os membros são importantes no corpo e juntos nós somos mais fortes, mas sempre Cristo sendo o cabeça, né? E aqui para pensar e postar, né, ler a história das mulheres na Bíblia traz o ensino e o desafio de um seguimento a Cristo constante, intenso e fiel. Wanderson Campos. Fiquem com Deus, meus amores, que nós possamos aprender a sermos fortes e valentes como essas mulheres foram, né? E em meio a um momento em que a sociedade ali vivia, elas foram muito fortes, né? Muito corajosas e seguiram Cristo de uma forma intensa, com todo o amor, com toda força, com toda a garra. Que Deus os abençoe, que Ele continue a falar com cada um de nós, né? E até a próxima, meus amores. Fiquem com Deus. Amo cada um de vocês. Tchau, tchau.